Era a madrugada de 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma noite que deveria ser de festa, música e alegria se transformaria em uma das maiores tragédias da história do Brasil. Dentro da Boate Kiss, centenas de jovens, em sua maioria universitários, celebravam a juventude. Risos, danças, abraços, o futuro parecia inteiro diante deles, mas bastou um instante para que tudo mudasse. No palco, durante a apresentação de uma banda, um sinalizador pirotécnico foi aceso. A chama alcançou o teto da boate, revestido por um material altamente inflamável. Em segundos, o fogo se espalhou. O que começou como uma faísca virou um inferno. A fumaça tóxica tomou conta do ambiente. As luzes se apagaram. O pânico se instalou. Centenas de pessoas correram em direção à saída, mas encontraram portas estreitas, sinalização precária e confusão generalizada. Muitos foram esmagados na tentativa de fugir. Outros, desorientados pela fumaça, nunca conseguiram encontrar a saída. Lá fora, pais e amigos aguardavam sem saber o que se passava. Ambulâncias chegavam em desespero. Bombeiros e voluntários tentavam resgatar vidas, enquanto a cidade inteira começava a acordar para uma notícia impossível de acreditar. O incêndio havia deixado 242 mortos e mais de 600 feridos. O Brasil amanheceu em luto. Escolas suspenderam aulas, universidades choraram seus alunos, igrejas lotaram em silêncio. Em todo o mundo, mensagens de solidariedade chegaram, porque a dor de Santa Maria passou a ser a dor de todos. A tragédia da Boate Kiss não foi apenas um incêndio. Foi um grito coletivo por justiça, segurança e memória. Foi também um chamado à solidariedade, pois diante da perda irreparável, a união de um povo mostrou que, mesmo nas cinzas, ainda pode nascer esperança. A noite de 26 para 27 de janeiro de 2013 começou como tantas outras em Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul. A cidade universitária estava acostumada a noites movimentadas, repletas de jovens que vinham de diferentes regiões do estado e do país para estudar. Naquele sábado, centenas de estudantes se reuniram na Boate Kiss, um ponto tradicional de encontros e festas. O clima era de celebração, risos e energia. A boate estava lotada. Mais de 1000 pessoas ocupavam o espaço, que não havia sido projetado para suportar tantas vidas em seu interior. O ambiente era fechado, abafado, e a movimentação era intensa. Mas nada disso parecia importar. A música alta, os drinks servidos, a alegria contagiante, criavam um cenário de juventude e descontração. Para muitos, aquela era apenas mais uma noite de diversão. Para outros, seria a última. Por volta das 2:30 da manhã, uma das bandas que se apresentava no palco decidiu usar um recurso pirotécnico como parte do show. Era um sinalizador simples, desses comumente usados em ambientes externos. Mas naquele espaço fechado, com teto baixo e revestido por espuma inflamável, a escolha foi fatal. Quando a faísca atingiu o teto, o fogo encontrou combustível imediato. Em segundos, as chamas começaram a se espalhar. No início, muitos pensaram que fosse apenas parte do espetáculo. Risos e aplausos acompanharam os primeiros instantes, mas rapidamente, o cheiro forte de queimado e a fumaça espessa denunciaram a gravidade da situação. O que era diversão se transformou em pânico. A fumaça negra e tóxica se espalhou pelo salão com velocidade impressionante. Em menos de 3 minutos, o ar se tornara quase irrespirável. Jovens tossiam, se desesperavam, gritavam por ajuda. O teto começava a cair em chamas, enquanto a iluminação falhava, mergulhando o local em escuridão. O calor aumentava, e cada segundo parecia uma eternidade. Instintivamente, centenas correram em direção à saída principal. Mas a boate tinha apenas uma porta de saída efetiva, estreita, mal sinalizada, e rapidamente ela se tornou um gargalo humano. Pessoas se amontoavam, se empurravam, muitas caíam e eram pisoteadas. A cada tentativa de fuga, a multidão formava barreiras vivas que impediam a passagem. Lá dentro, o desespero se multiplicava. Alguns tentavam encontrar saídas alternativas, chutando paredes e janelas, mas a estrutura não cedia. Outros se guiavam pela intuição, tateando no escuro em busca de ar puro. Muitos, porém, sucumbiram à fumaça tóxica, que era tão letal quanto o próprio fogo. Em pouco tempo, dezenas de corpos jaziam no chão,
vítimas da inalação e da asfixia. Lá fora, os primeiros gritos ecoavam nas ruas. Pessoas que conseguiram escapar choravam desesperadas, implorando por ajuda para amigos ainda presos. Telefones celulares começaram a tocar incessantemente. Pais e mães, preocupados, tentavam contato com os filhos que estavam na festa. Ambulâncias e viaturas foram acionadas, mas a dimensão da tragédia ainda não era clara. Quando os bombeiros chegaram, encontraram um cenário de guerra. Jovens feridos eram carregados nos braços por amigos e desconhecidos. Corpos eram empilhados próximos à saída, muitos ainda sem vida. A fumaça continuava a sair pela entrada, revelando que dezenas, talvez centenas, permaneciam dentro da boate. O resgate se tornou uma luta contra o tempo. Bombeiros invadiram o local em busca de sobreviventes, mas a visibilidade era quase nula. A cada passo tropeçavam em corpos. A prioridade era salvar quem ainda respirava, mas a cada minuto a esperança diminuía. Enquanto isso, hospitais de Santa Maria entravam em colapso. Jovens intoxicados chegavam em ambulâncias, carros particulares e até táxis. Médicos e enfermeiros foram convocados às pressas. Voluntários se apresentavam espontaneamente. As filas para doação de sangue cresceram ainda na madrugada, um gesto coletivo que mostrava solidariedade em meio à dor. O relógio avançava e a tragédia revelava sua dimensão. À medida que corpos eram retirados da boate, o silêncio se misturava a gritos de desespero. Muitos pais já esperavam na porta, e o reencontro era, na maioria das vezes, devastador. Alguns abraçavam seus filhos em vida, feridos mas salvos. Outros recebiam a notícia que nenhum coração está preparado para suportar. O incêndio da Boate Kiss não foi apenas um acidente. Ele foi resultado de uma soma de negligências, superlotação, falta de rotas de fuga, uso irresponsável de pirotecnia, ausência de fiscalização adequada. Tudo aquilo que poderia ter evitado a tragédia estava ausente. E foi justamente essa ausência que custou a vida de 242 jovens e deixou mais de 600 feridos. Naquela madrugada, Santa Maria se tornou símbolo de dor para o Brasil inteiro. Uma cidade universitária, cheia de sonhos e juventude, viu sua história ser marcada para sempre por cinzas e lágrimas. O que começou como uma noite de música terminou como uma das maiores tragédias coletivas da história do país. Enquanto a madrugada avançava, Santa Maria se transformava em cenário de desespero. Ambulâncias entravam e saíam sem parar. Sirenes ecoavam pela cidade e hospitais lotavam de jovens intoxicados pela fumaça. Não havia tempo para formalidades. Qualquer espaço disponível servia para improvisar atendimento. Médicos e enfermeiros trabalhavam até a exaustão. Muitos em lágrimas ao perceberem que os pacientes diante deles eram os mesmos jovens que viam todos os dias pelas ruas, nas universidades e nos bares da cidade. No ginásio municipal, famílias começaram a se reunir em busca de informações. O local foi transformado em ponto de encontro e reconhecimento das vítimas. O clima era pesado. A cada nome anunciado, um grito, um choro, um desmaio. Pais e mães, muitos vindos de outras cidades, chegavam em desespero, na esperança de encontrar os filhos com vida. Mas na maioria das vezes, a realidade era cruel. O número de mortos crescia a cada hora. Quando a manhã chegou, a tragédia já era notícia nacional. As emissoras interromperam suas programações, exibindo imagens da boate destruída e do choro coletivo. O Brasil amanheceu em silêncio, chocado com a dimensão do ocorrido. No meio da dor emergia também a solidariedade. Filas para a doação de sangue se formaram nas primeiras horas do dia. Jovens, adultos e idosos compareciam aos postos de saúde, dispostos a oferecer o que podiam. Voluntários se reuniam para preparar marmitas e levar comida a famílias e socorristas. Psicólogos ofereceram atendimento gratuito. Igrejas abriram suas portas, recebendo famílias em oração. Histórias de humanidade surgiam a cada relato. Bombeiros que, exaustos, se ajoelhavam para rezar pelas vítimas. Médicos que, mesmo após longos plantões, se recusavam a ir embora, atendendo até o último ferido. Jovens que sobreviveram, mas voltaram para ajudar a resgatar amigos. E vizinhos que acolhiam em suas casas pais vindos de longe, sem pedir nada em troca. O impacto não ficou restrito a Santa Maria. O Brasil inteiro se mobilizou.
Em diversas cidades, vigílias foram realizadas. Universidades suspenderam aulas em luto. Bandeiras foram hasteadas a meio mastro. Nas redes sociais, mensagens de apoio e dor se multiplicaram. O país inteiro chorava junto, porque a tragédia da Boate Kiss não era apenas de uma cidade, era de todos nós. A dimensão do desastre chamou a atenção internacional. Líderes de outros países enviaram mensagens de solidariedade. Jornais estrangeiros repercutiram a notícia, classificando o incêndio como uma das maiores tragédias em ambientes fechados das últimas décadas. Santa Maria, até então pouco conhecida fora do Brasil, tornou-se símbolo mundial de dor e descaso. Nos dias seguintes, enterros coletivos foram realizados. Cidades inteiras se vestiram de preto. Em Santa Maria, o silêncio das ruas era cortado apenas pelo som de cortejos fúnebres que pareciam não ter fim. O cemitério local não comportava tantas cerimônias, e vizinhos se revezavam para ajudar famílias enlutadas. A cada caixão pequeno carregado, o peso não era apenas de madeira. Era o peso de sonhos interrompidos, de futuros que jamais se concretizariam. Mas, em meio ao luto, a solidariedade persistia. Pessoas anônimas ofereciam caronas, hospedagem, refeições. Artistas organizavam shows beneficentes para arrecadar fundos às famílias. Universidades criaram bolsas de estudo em homenagem às vítimas. Era como se o Brasil inteiro buscasse, de alguma forma, transformar a dor em cuidado. O episódio também trouxe à tona reflexões dolorosas. Como uma boate pôde funcionar sem saídas de emergência adequadas? Como a fiscalização permitiu que materiais inflamáveis fossem usados no teto? Como um único descuido pôde custar tantas vidas? A cada resposta incompleta, crescia a sensação de revolta. A tragédia não havia sido apenas um acidente. Havia sido consequência de negligências acumuladas. Enquanto autoridades prometiam investigações e responsabilização, as famílias se uniam em movimentos por justiça. Nasciam associações e grupos que não apenas choravam suas perdas, mas exigiam mudanças concretas. Eles não aceitavam que a memória de seus filhos e amigos fosse esquecida em meio à burocracia. A solidariedade se misturava ao clamor por justiça. Cada vela acesa em vigílias era também um protesto silencioso. Cada lágrima derramada se tornava promessa de luta. A tragédia havia revelado a dor de uma cidade, mas também a força de um povo que não estava disposto a permitir que aquilo se repetisse. Assim, enquanto Santa Maria chorava seus mortos, o Brasil aprendia uma lição amarga: a de que a vida não pode ser negligenciada em nome do lucro, da pressa ou da irresponsabilidade. O incêndio da Boate Kiss deixou um rastro de cinzas, mas também acendeu uma chama de solidariedade e de esperança que ainda hoje continua a iluminar a memória das vítimas. Com o passar dos dias, quando a fumaça já não cobria mais Santa Maria, a dor permanecia impregnada em cada canto da cidade. As velas continuavam acesas nas praças, os muros se enchiam de mensagens de solidariedade, e cada rosto refletia a mesma pergunta: quem é o responsável por tanta dor? O incêndio da Boate Kiss não podia ser explicado apenas como acidente. Ele era resultado de uma soma de negligências que agora exigiam respostas. As investigações revelaram rapidamente um cenário alarmante. A casa noturna funcionava com superlotação. Tinha apenas uma saída efetiva, utilizava materiais inflamáveis no isolamento acústico e não possuía rotas de fuga sinalizadas. Além disso, os alvarás estavam vencidos. Era como se todas as falhas possíveis estivessem reunidas em um único espaço, e a tragédia fosse apenas questão de tempo. O país inteiro assistia com indignação às descobertas. Como um lugar frequentado por tantos jovens pôde funcionar sem fiscalização adequada? Como a irresponsabilidade de alguns custou a vida de 242 pessoas? Essas perguntas ecoavam nas ruas, nos noticiários e nos corredores do poder. As primeiras prisões foram decretadas. Os sócios da boate, integrantes da banda que usaram o sinalizador e alguns responsáveis pela fiscalização municipal. Mas a sensação era de que nada seria suficiente. Para as famílias, a prisão de alguns nomes não apagava a dor, nem representava a verdadeira justiça. Queriam mais. Queriam mudanças estruturais, leis que impedissem novas tragédias, fiscalização séria e punições exemplares. No Congresso Nacional,
a pressão popular acelerou debates. Projetos sobre segurança em casas noturnas e locais de grande público ganharam força. Passou-se a exigir planos de evacuação, sinalização obrigatória e proibição do uso de materiais inflamáveis em áreas fechadas. A tragédia da Boate Kiss havia escancarado a fragilidade das normas brasileiras, e a memória das vítimas se tornava motor de transformação. As famílias, unidas pela dor, formaram associações. Elas não aceitavam que seus filhos, irmãos e amigos se tornassem apenas estatísticas. Criaram movimentos que não só exigiam justiça nos tribunais, mas também buscavam manter viva a memória dos que se foram. Em cada ato público, levavam fotos das vítimas, lembrando que por trás dos números havia rostos, sonhos e histórias interrompidas. A luta judicial, porém, foi longa e dolorosa. Processos se arrastaram por anos com idas e vindas, recursos e manobras jurídicas. Para muitos pais parecia uma segunda tragédia, a de reviver a dor em cada audiência, sem sentir que a justiça fosse feita. Ainda assim persistiram. A esperança de que seus filhos não tivessem morrido em vão sustentava sua coragem. No plano espiritual, a tragédia também deixou marcas profundas. Vigílias se tornaram rituais de memória. Em datas simbólicas, famílias se reuniam em frente à boate para rezar, cantar e acender velas. A cada ano, missas e cultos lembravam os jovens que partiram. Para muitos, a fé foi o único alicerce possível diante do vazio. Com o tempo, Santa Maria se transformou em cidade memorial. Murais e monumentos foram erguidos para homenagear as vítimas. A cada nome gravado em pedra, reafirmava-se o compromisso de não esquecer. Escolas e universidades também criaram projetos em memória dos estudantes, reforçando que sua ausência era permanente, mas sua lembrança seria eterna. A tragédia da Boate Kiss também ecoou fora do Brasil. Organizações internacionais passaram a citar o caso como exemplo da necessidade de fiscalização rigorosa em eventos fechados. Estudos acadêmicos analisaram os fatores que levaram ao incêndio, transformando a dor em aprendizado para futuras gerações. Santa Maria, uma cidade universitária, passou a ensinar ao mundo uma lição trágica sobre responsabilidade e prevenção. Ainda assim, a ferida continuava aberta. Para as famílias, cada aniversário da tragédia era reviver o dia mais doloroso de suas vidas. Para a cidade, cada sirene ou cada incêndio lembrava o trauma coletivo. Mas apesar disso, a memória de cada jovem permanecia como força para seguir lutando. O legado da Boate Kiss é paradoxal. Ele fala de perda, mas também de união. Fala de irresponsabilidade, mas também de solidariedade. Mostra o lado mais sombrio da negligência humana, mas também o lado mais luminoso da compaixão coletiva. No fim, a tragédia nos convida a refletir sobre o valor da vida e a importância da responsabilidade. Cada vida perdida naquela madrugada era única, insubstituível, e a memória delas nos obriga a agir para que nada semelhante se repita. O verdadeiro tributo às vítimas não está apenas nas homenagens, mas na garantia de que seus nomes sejam lembrados como faróis de mudança. A Boate Kiss não é apenas uma lembrança de dor. Ela é um símbolo de luta, justiça e amor. Ela nos lembra que a vida deve estar acima do lucro, que a segurança deve estar acima da pressa e que a memória deve estar acima do esquecimento. A tragédia da Boate Kiss não pode ser reduzida a um acidente. Ela foi consequência de negligências, omissões e escolhas erradas que custaram a vida de 242 jovens e deixaram mais de 600 feridos. Uma madrugada que deveria ser marcada por risos, abraços e música terminou com sirenes, cinzas e lágrimas. Mas diante da dor também nasceu algo maior, a certeza de que a vida não pode ser banalizada. Santa Maria, até então conhecida como cidade universitária, se tornou símbolo de luto coletivo. O Brasil inteiro chorou como se cada vítima fosse seu próprio filho. O silêncio das ruas, as velas acesas em vigílias, os balões brancos que subiram aos céus, tudo revelava que o sofrimento não era apenas local, mas nacional. E, no entanto, mesmo diante do horror, floresceu a solidariedade. Pessoas doaram sangue, ofereceram abrigo, cozinharam, rezaram. O país inteiro se uniu em compaixão. Essa tragédia nos ensina algo profundo. A vida é frágil,
e cada descuido pode custar o futuro de muitos. Mas também nos mostra que, em meio à escuridão, a humanidade pode brilhar. Cada bombeiro que entrou na boate tomada pela fumaça, cada médico que lutou até o limite para salvar jovens intoxicados, cada voluntário que estendeu a mão, todos foram sinais de que, mesmo no caos, a luz da solidariedade permanece acesa. Espiritualmente, a Boate Kiss nos convida a refletir sobre a finitude e sobre a missão que carregamos em vida. Aqueles jovens não tiveram tempo de realizar todos os seus sonhos, mas seus nomes permanecem como sementes plantadas na memória coletiva. Eles se tornaram símbolos de mudança, lembrando que cada existência tem valor infinito e que a responsabilidade de proteger vidas é dever sagrado de todos. As famílias que perderam seus filhos nos deram um exemplo de força. Em vez de se calarem, transformaram sua dor em luta. Criaram associações, ergueram memoriais, pressionaram autoridades. A cada ato, gritavam ao mundo que seus filhos não seriam esquecidos. Essa perseverança nos inspira a não aceitar injustiças, a não permitir que a memória das vítimas seja enterrada junto com elas. O legado da Boate Kiss não se mede apenas em leis ou mudanças estruturais, mas no despertar de consciências. Ela nos lembra que não podemos negligenciar a segurança em nome do lucro, que não podemos aceitar a irresponsabilidade como normalidade. Mais que isso, nos lembra que precisamos cuidar uns dos outros, porque a vida é frágil demais para ser vivida sem responsabilidade e amor. A dor de Santa Maria continua, mas junto dela floresce uma chama de esperança. Cada cruz erguida, cada mural com os rostos das vítimas, cada homenagem realizada é sinal de que a memória está viva. O verdadeiro tributo àqueles jovens é garantir que nunca mais outra cidade viva o mesmo horror. No fundo, a tragédia da Boate Kiss nos chama a escolher. Escolher entre a indiferença e a solidariedade, entre a negligência e a responsabilidade, entre o esquecimento e a memória. Se escolhermos a segunda opção, então cada vida perdida naquela madrugada não terá sido em vão. Que os 242 jovens da Boate Kiss permaneçam vivos em nossa consciência. Que suas histórias ecoem como lembrete de que a vida é sagrada. E que, ao lembrá-los, sejamos capazes de construir um mundo em que nenhuma festa termine em luto, mas apenas em alegria e celebração daquilo que realmente importa: o dom precioso de estar vivo.